Boa noite. Como o pastor Daniel falou, é bastante desafiador falar da reforma protestante, fazendo recortes, trabalhando isso. Mas uma das perguntas que a gente, tanto o pastor Daniel quanto eu, a gente pretende responder é: por que considerar? Por que a gente tem que levar ou dar importância para uma coisa que aconteceu há mais de 500 anos atrás? Por que a história importa? Por que isso, de alguma forma, afeta a vida da gente? A história, ela cria trilhos. Tem a ver com os nossos legados, da onde a gente veio. Eu gosto de brincar que eu sou a terceira geração de pastores na minha família. Então, eu tive um tio que foi pastor tradicional. Pensa no pastor tradicional. Tive um tio, e eu tive um segundo tio que foi pastor pentecostal daqueles. E é interessante porque eu consigo olhar para a história desses dois homens, e foram dois homens de Deus, e cada um deles deixou um tipo de legado diferente, e eu consigo olhar para a história, ver os pontos positivos e os pontos negativos. E quando agora eu faço uma crítica à igreja tradicional no Brasil, quem eu tenho como referência? Eu sou crítico. Só que quando eu começo a criticar a igreja tradicional brasileira, eu tenho o meu tio Irani, que foi um pastor, homem de Deus, como referência. E eu sei que eu não cheguei na canela desse homem. Então, até a forma da gente criticar muda. Da mesma forma, quando eu vou criticar o movimento pentecostal no Brasil, e eu tenho muitas críticas ao movimento pentecostal no Brasil, eu tenho em mente o pastor Ulisses, que foi pastor aqui em Criciúma, algumas décadas atrás. E quando ele chegou aqui, não tinha quase igreja evangélica, e foi um homem de Deus usado nessa cidade. E eu vejo muitos ministérios reformados que também são fruto da vida do meu tio, nessa cidade. E quando eu vou fazer uma crítica a todo o movimento pentecostal no Brasil, eu tenho o meu tio Ulisses como referência. E eu sei que eu também não cheguei na canela desse cara. Então agora, fazer críticas quando a gente conhece a história, coloca a gente no nosso devido lugar. A gente entende a nossa pequenez, para a gente não fazer críticas desproporcionais, para a gente entender que muitas igrejas antes da gente já sofreu a mesma coisa que a gente está sofrendo agora, já passou pelo mesmo. Então, é muito importante a gente estudar todo esse movimento da reforma protestante. E aí eu quero fazer um corte na minha fala, porque senão é muito fácil se perder em tanta coisa importante que aconteceu. Vou passar brevemente pelos 5 solas. Sola Escritura, ou seja, a Escritura, a partir da reforma protestante, se torna a nossa única referência. Os batistas, eu sou como pastor batista, a gente sempre usou que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então é a Bíblia que é o nosso referencial máximo. Então lembra da fala do pastor Daniel, olha o cenário e como isso conduziu para que chegasse na reforma protestante. Uma igreja onde a unidade era risível, uma unidade frágil. Então pensar em unidade na história da igreja é sempre complicado. A igreja de Criciúma tem uma unidade perfeita? Nunca foi. Em toda a história, nunca foi. Eu posso citar, porque a minha parte, eu falei para o pastor Daniel, a minha parte é muito mais fácil. Eu posso citar, por exemplo, eu tenho um casal que veio na aba, e primeiro ele começou a vir escondido na aba. E eles não queriam dizer para mim, pastor, eles ficavam fugindo de mim. E aí um dia eles todos sem graça, pastor, a gente está indo na aba. Eu falei, o que tem? E eles me perguntaram, mas pode ir na aba? Ué, por que você não pode ir na aba? A unidade é uma coisa produzida no Espírito Santo. Não é o homem que cria unidade. Só existe unidade quando a palavra de Deus se enraiza.
Hoje eles continuam vindo, só que não é escondido. E a gente precisa de uma teologia forte para resistir às tempestades, às provações, porque a gente vem todo esse ambiente de uma igreja que parece que não consegue responder às questões do seu tempo. E às vezes é a sensação que eu tenho da igreja do nosso tempo. A gente tem discussão política, a gente tem pandemia. Qual é a resposta que a igreja brasileira tem para tudo que a gente está vivendo? Eu sei que tem muita coisa incrível acontecendo, e eu louvo a Deus por isso. Eu vejo o movimento de algumas igrejas em Criciúma, dentro do Brasil, fora do Brasil. Eu louvo a Deus pelo crescimento de vocês, e eu oro para que vocês continuem crescendo, porque isso é reino, a glória de Deus. Agora, a gente ainda precisa trazer uma resposta mais contundente para a nossa nação, sim ou não? A gente precisa ter uma resposta mais firme, e uma resposta mais firme depende de uma teologia mais sólida. Porque o ponto que pesa é que no Brasil existe um sentimento anticatolicismo muito forte. O crente brasileiro é anticatólico. Mas, curiosamente, em termos teológicos, a igreja evangélica é muito parecida com a igreja católica. A gente fala mal do padre, do santo, da estátua, mas em termos daquilo que faz parte da essência da nossa tradição, a gente quase que repete o que eles falam. E entender a reforma protestante é fundamental para que a gente não seja uma deformação da igreja católica. E a gente tem alguns pensamentos turvos, por exemplo, muitos livros já foram escritos a respeito desse assunto. Por exemplo, tudo que a igreja católica produziu, não presta, joga fora, porque é Roma. Já escutou essa expressão? É de Roma, e o que tem Roma. O problema é que, quando a gente pensa e a gente joga toda a história da igreja, passa por aí. A gente tem um primeiro concílio, o pastor Daniel falou de Atanásio, simplesmente ainda pensando numa igreja única, que era chamado de igreja católica, se definiu que Jesus Cristo é Filho de Deus. Você acredita nisso? Jesus Cristo é o próprio Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem acredita que Jesus Cristo é Deus? Isso foi definido aonde? Dentro da igreja católica. Isso pode ser jogado fora? A gente pode jogar isso fora da nossa história? Não dá. Então não tem como olhar para a história da igreja e dizer que nada que aconteceu dentro dessa história que foi única não presta para nós, mas também não dá para dizer que tudo que aconteceu dentro desse primado católico serve para a gente. Então a gente precisa ter critério. E eu gosto de pensar nos 5 solas justamente como esses critérios, para a gente saber o que dentro dessa história funciona e o que não funciona. Então só a Escritura. Porque só a Escritura vai me trazer esse critério para entender o que é válido e o que não é válido dentro dessa história. Só Cristo. Só Cristo. Eu não posso colocar com Cristo nenhuma outra coisa. Então, como o meu papel é contextualizar, a igreja de hoje não é tão diferente. Porque a gente coloca batismo no Espírito Santo com o mesmo tamanho de que Jesus Cristo. Não pode ter. Ok? Batismo com Jesus Cristo não pode ser. É Cristo e nada mais. Não se adiciona nada a Jesus Cristo. Não existe nada que exista à estatura de Cristo, porque só Cristo é o nosso Salvador. Então, qualquer coisa, e eu como lembro, e a gente vai pensando em região, cada região é muito diferente. Então, por exemplo, a questão da bebida, do cigarro, ou seja, você precisa aceitar Jesus e parar de fumar. Você precisa aceitar Jesus e não beber. Querido, por favor, não compare o meu Cristo com um maço de cigarro. Não coloque em igualdade, em termos de importância, peso e de eternidade, uma bebida alcoólica com o meu Cristo. É Jesus Cristo e mais nada. Ok? Não tem um acréscimo. Percebe como é importante falar? Só a Escritura. E a revelação do irmãozinho? Não.
É a Escritura. Qualquer outra coisa precisa se subordinar à palavra de Deus, porque não existe nada que tenha a mesma estrutura, ou a mesma estatura, a mesma autoridade. É só Cristo, e é só a graça. Só a graça. E a gente ainda tem bastante dificuldade de entender o que é a graça. Só a fé e só a Deus a glória. Então, pensando bem rapidinho nesses 5 solas, o pastor Daniel também passou pelas indulgências, né? pelas 95 teses, e quando Lutero prega lá na igreja as 95 teses, a gente precisa saber que é uma resposta a esse período muito conturbado, que a igreja está vivendo, onde se vendia salvação. Muito misticismo, as relíquias. Talvez uma das mais que me impressiona, o pastor falou do leite de Maria, né? Dos pregos da cruz. Gente, é assustador, é assustador. Uma das que mais me impressiona é o vinho da multiplicação. Não acabava nunca. Eles tinham uma igreja lá na Europa, em que tinha um botijão lá e o pessoal bebia e nunca acabava aquele negócio. O vinho abençoado, porque a multiplicação era eterna. Então você vive num ambiente onde as pessoas estão se sentindo vulneráveis, fragilizadas, e a pergunta que a gente precisa fazer é: por que uma pessoa vai atrás de penitências ou de indulgências? Por que uma pessoa precisa ir atrás desse tipo de coisa? Porque a sua consciência está pesada, porque ela está se sentindo insegura. Porque se eu tenho segurança, se eu estou firmado na rocha, eu não preciso de ter algum elemento extra que me produza segurança, porque afinal de contas, só a graça, só a fé, só a Cristo. Então, para essa geração de pessoas que tinham algum tipo de temor, eles tinham a necessidade de ter algum tipo de amuleto, alguma coisa palpável que produzisse segurança na fé deles. Existe isso hoje em dia? Algum elemento concreto que forneça à minha fé a capacidade de tranquilizar a minha ansiedade. Está tudo bem. Está tudo bem. O pessoal estava morrendo de peste. Eu preciso de alguma coisa concreta para dizer que eu não vou pegar. Eu preciso de alguma coisa para dizer que, lembra do Egito? O sangue do cordeiro nos umbrais, eu preciso de alguma coisa que pule a minha casa. E isso era uma forma de agarrar nessas realidades, nesses amuletos. A primeira tese, e eu vou ler aqui rapidinho para vocês, dizendo nosso Senhor Mestre Jesus: arrependei-vos. Certamente quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja um contínuo e um ininterrupto arrependimento. Essa é a primeira tese do Lutero. Está falando sobre arrependimento. Que o arrependimento é uma forma muito mais profunda de aproximar a gente. Lembra do escritor de Hebreus que fala que o sangue de bicho não acalma a nossa consciência. Só o sangue do cordeiro. Enquanto a gente vai atrás de sangue de bicho, a culpa, sabe aquela minhoquinha? Sabe aquela sensação de culpa? Isso continua lá até já. E tem crente que está cheio de minhoca na cabeça? Tem crente que a consciência lateja? Ah, como Lutero faz falta. Porque ainda tem muito crente que ainda não resolveu o problema de consciência, sim ou não? Tem muito crente que não resolveu o problema de consciência. Tem ou não tem? Olha para a pessoa do seu lado. Você sabe do que eu estou falando? Reforma protestante está aí. A gente precisa. Existe um pensador ateu, Luiz Felipe Pondé, e ele diz uma coisa. Ele acredita que o Brasil está passando pela reforma protestante agora. Eu sou inclinado a acreditar.
porque existe uma questão teológica envolvida, e ele é profundo conhecedor em Agostinho, e ele conhece teologia de uma forma muito significativa. Vou lá para a segunda tese. E essa expressão não pode ser e não deve ser interpretado como referindo-se ao sacramento da penitência, isto é, a confissão e satisfação a cargo dos sacerdotes. Lutero está dizendo, não é a canetada de um padre que vai resolver esse negócio dentro do meu coração. Então, Lutero tinha um problema concreto. Ele já tinha feito tudo que é tipo de penitência e ele não se sentia perto de Deus. Ele não se sentia em paz. Porque existe no coração do ser humano uma sensação de inimizade. É isso que o pecado produz na gente. O pecado nos torna inimigos de Deus. E esse sentimento de inimizade no coração de Lutero chegou nas últimas consequências. E estudando a palavra de Deus, esse processo começa a se transformar. Então a gente tem alguns livros que são muito, muito especiais para a reforma protestante. Romanos, Gálatas, Efésios. E se você tiver a sua Bíblia, se quiser abrir, a gente vai ler um versículo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. O que que diz? Quem achar pode ler. Esse conhecimento, não necessariamente especificamente esse versículo, isso muda tudo para Lutero. Isso muda tudo na cabeça de Lutero. Ok? O que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1? Uau! Mas agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Existem duas informações fundamentais aqui. Primeiro, ele está dizendo que não existe. Não existe. Gente, me diz uma coisa que não existe. Papai Noel. Ok? Como eu tenho uma mente muito fértil, trabalhando com a juventude da igreja, eu falei assim, o que que não existe? Um unicórnio com asa de galinhas, barbatana de tubarão, e um tupete de Elvis Presley. Isso não existe. Ok? E o que que Paulo está dizendo? Que para quem está em Cristo, não existe condenação. Então a grande questão para você é saber se você está ou não está em Cristo. Porque se você estiver em Cristo, o que que acontece com você? Não existe. Vira para a pessoa que está do seu lado. Não existe. Não existe. Isso explodiu a cabeça de Lutero. Por quê? Porque ele tinha que fazer penitência segunda, terça, quarta, quinta-feira. E era relíquia, relíquia, relíquia. E estudava, e penitência, penitência. E até que um momento, nenhuma condenação há. Isso muda a vida ou não muda? Então a reforma protestante continua sendo muito fundamental. E ele começa a desenvolver a quinta tese. O Papa não quer e não pode dispensar de outras penas além da que impõe a seu alvitre, ou nem de acordo com os cânones, que estão os estatutos papais. Lutero começa a descer a lenha no Papa, na igreja, na estrutura, porque esse negócio de vender penitência para crente se sentir em paz, isso não é evangelho. Porque a produção de paz no evangelho só pode vir a partir da graça de Cristo Jesus, sem isso. Então a gente vem, o conceito de pecado é completamente reformulado. Então, quando eu cheguei em Santa Catarina, eu escutei algumas vezes das pessoas da igreja uma expressão que eu achei muito interessante, que já é fruto de uma teologia equivocada. A pessoa virou para mim e falou assim, pastor, eu fiz pecado. Eu fiquei tentando entender. Me explica, eu fiz... Não entendi. Porque, para Paulo... Pecado não é uma coisa que você fez simplesmente. Pecado é uma coisa que mora em você. Pecado é uma coisa que está em você.
pecado é uma coisa que produz identidade. Quando a gente vai em João, primeira epístola de João, e João fala: filhinhos, não pequeis. E depois ele vai chamar o povo, aquela comunidade, a não ameis o mundo. E quando João fala de não amar o mundo, ele não está falando de uma questão geográfica. Não é não amar Nova York, não é amar Criciúma. O mundo para João é uma questão interna. E João descreve o que é mundo na teologia dele. E existem 3 expressões no texto. Primeiro é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Então, quando o João está falando de mundo, ele não está falando de geografia. E o cristão quer lutar com o mundo. Como? O cristão nunca pensa em soberba da vida. Então, o pastor tem que lutar contra o mundo. Como que um pastor começa a lutar contra o mundo? Quando o pastor começa a lutar contra a soberba da vida que existe dentro do coração dele. Aí o pastor começou a lutar contra o mundo, senão ele ainda não lutou. Amém ou misericórdia? Então a reforma protestante, com essa volta desse compromisso de estudar a Bíblia, ela começa a provocar na cabeça das pessoas: opa, a Bíblia tem capacidade de mudar, o conceito de pecado é reformulado. Agora não vai ser um sacramento, uma canetada, uma aguinha benta ou uma relíquia que vai resolver o meu problema, porque pecado é tão sério que se a cruz inteira de Jesus Cristo estivesse aqui e eu tivesse ele no meu guarda-roupa, não ia resolver. E se eu conseguisse arrancar o pé de Pedro, o peito do pé de Pedro, eu também sou das piadinhas, pastor, nem o peito do pé de Pedro não ia rolar, porque não tem essa capacidade. A reforma vai trazer então a ideia do sacerdócio universal do crente. Agora não existe uma divisão daquilo que é do mundo e aquilo que é sagrado. Acabou. Posso fazer uma provocação? O que a Bíblia diz sobre o nosso corpo? O que a Bíblia diz sobre o nosso corpo? Que ele é templo do Espírito Santo. O que os cristãos usam para fazer sexo? O templo. Então, no pensamento cristão, o sexo acontece aonde? Fala bem baixinho para a pessoa que está do seu lado. O sexo acontece como culto e adoração a Deus, porque tudo é para a glória dele. Por isso que não vale qualquer tipo de sexo. Não vale. Porque tudo recebeu o efeito da palavra de Deus. E aí a gente vem para uma das doutrinas que é a mais cara e mais preciosa para mim, que é a doutrina da justificação. E é a doutrina da justificação que revoluciona. Então, o que conseguiu parar essa igreja terrível, dinheirista, sem Bíblia, sem caráter? Você acha que não teve muitas tentativas? O que deu conta? Uma doutrina chamada justificação rachou a igreja em 2. Uma doutrina foi capaz de dividir a igreja e trazer de volta os santos, trazer de volta aqueles que foram resgatados e encontrados pelo sangue do Cordeiro. Então, a minha tristeza é que a gente ainda é muito... O nosso conhecimento sobre justificação ainda é muito simples, é muito raso. Posso te fazer uma pergunta? E você vai responder para mim com toda sinceridade. Você tem mais costume de falar sobre autoestima ou sobre justificação? O que você gasta mais tempo falando na sua vida? Autoestima ou justificação?
As nossas pregações, a gente fala mais sobre autoestima ou sobre justificação? Quem fala bastante sobre... Quem entende a importância de aceitação, autoestima? Quem entende que essas coisas são importantes? Levanta a mão. Essas coisas são importantes? E se eu te falar que existe uma coisa na Bíblia que é incrivelmente mais poderosa do que a aceitação, e ela não acaba? Porque o que você tem que fazer na aceitação? Você tem que olhar para o espelho e dizer: hoje eu estou incrível, hoje eu estou incrível. Daqui passa meia hora, nem você não acredita mais naquele negócio. E você faz maquiagem. E se alguém diz que você está bonito, você fica legal. Mas se o pastor não fala, se o marido não fala, a gente fica refém de sentimentos que são provisórios, que acabam. A justificação é eterna. E pensar sobre justificação é justamente em pensar sobre como nós somos aceitos diante de Deus. Porque o conceito que a reforma protestante traz, radicalmente diferente, é que por conta de quem Deus é e por conta de quem você é impossível ser aceito. O Evangelho vai trazer uma notícia muito triste para você. Você não pode ser aceito. Pensou nisso? Você não pode ser aceito. E se você usar a aceitação para ser aceito, a autoestima, você está falsificando o Evangelho. A reforma protestante, ela vai trazer justamente essa sensação, essa agonia que Paulo sabe muito bem. O que Paulo fala? Aquilo que eu quero fazer, não faço. E aquilo que eu faço, não era para fazer. Miserável homem que sou. Então, quando a gente traz a justificação para o centro do Evangelho, porque a gente tem Mateus, Marcos, Lucas e João, e a gente tem que falar sobre a novidade, sobre o Evangelho, a boa notícia. Quando Paulo vai falar sobre o Evangelho, Paulo usa outra expressão. A forma de Paulo explicar o que é Evangelho é nessa palavra, justificados. Outro pensamento, quando a gente pensa em justiça, quando a gente fala sobre justiça, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Justiça, lembra o quê? Justiça, lembra o quê? O que vem em mente? Justiça vem o quê? Oi? Condenação. Justiça vem o quê? Juiz. Quando eu penso em justiça, eu penso naquilo que é certo, naquilo que é errado. Romanos capítulo 3, Paulo fala que a justiça se revelou sem a lei. A justiça se revelou no Evangelho. Ou seja, agora, toda a relação de justiça não tem mais a ver com certo ou errado, não tem a ver mais com lei, tem a ver com graça, é Evangelho. E aí isso dá um nó na nossa cabeça. Pastor, dá um nó? Dá. Por quê? Pensa comigo. A fé é um conceito passivo ou ativo? A fé é um conceito ativo ou passivo? Tem a ver com um movimento feito ou um movimento sofrido. E aí que a reforma protestante é fundamental. Sabe qual a resposta da reforma protestante? A fé é um movimento inicialmente passivo, vírgula, e de forma secundária ativo. Por quê, pastor? Porque ser justificado significa que quando a gente aceita Jesus Cristo, o Pai nos veste com a justiça do Filho. Justificação não é uma coisa que você vai sentir. Você não vai se emocionar com justificação. Porque não é uma coisa que você vai... Não. É uma coisa que foi feita por você. Então, quando a gente pensa na essência do Evangelho,
e que tem a ver com a essência da fé, você foi vestido com a justiça de Cristo. Você consegue sentir essa roupa? Porque se você não sentir essa roupa da justiça, querido, vai dar ruim. Ser vestido é passivo ou ativo? Passivo. O núcleo da fé cristã é passivo, é sobre receber, não é sobre o que você vai fazer, é sobre aquilo que Cristo fez na cruz por você. E aí tudo que você vai fazer, as suas obras, o seu esforço, o seu sacrifício, agora é um reflexo de gratidão. Você não faz para alcançar alguma coisa, você faz porque você foi alcançado por alguma coisa. A relação agora é radicalmente diferente. O que Paulo está defendendo, e é isso que Lutero, eu recomendo esse livrinho aqui, muito importante, que a Vida Nova fez, os clássicos da Reforma, Martinho Lutero. São vários livrinhos, fragmentos, textos de Lutero. Então vale a pena ler, né? Então, nesse pensamento, e aí a Bíblia, gente, o fantástico da Reforma Protestante é que finalmente a gente voltou para a Bíblia, parou dos discursos vazios e a gente voltou a ouvir a Bíblia, e isso revoluciona. Lembra da Reforma de Josias, no Antigo Testamento? Eles tinham perdido o livro da lei dentro do templo. É a mesma coisa que você perder uma Bíblia dentro da igreja e ninguém nunca mais achar. Então a reforma protestante, em alguma medida, é como se fosse uma reforma de Josias. Então, pensando na justificação, ninguém se torna inocente, obedecendo a lei, respeitando e sabendo que ela é boa, ou se esforçando para fazer o que é bom. E a gente tem algumas possibilidades. Você pode, mesmo sendo muito bem intencionado, como Lutero era, você pode se culpar, você pode acreditar na sua inocência, ou você pode saber que você é culpado, mas está em paz, porque a justiça de Cristo está em você. Então, existem 3 possibilidades, 3 estilos de vida. Existe personagem 1. Qual é o personagem 1 dentro da igreja? Gente que se sente culpado o tempo todo. Tem gente culpada dentro da igreja? Tem. Segundo perfil. Segundo perfil é o tipo de gente que acha e pensa que é inocente. Tem gente na igreja que acha que é inocente? Um monte. Terceiro tipo de crente é aquele que sabe que é culpado. Mas apesar de saber que é culpado, ele sabe que ele foi revestido com a justiça de Cristo e agora a sua consciência está em paz. Ele tem acesso a Deus. E isso produz aceitação. Então, diante de Deus não existe possibilidade de declaração de inocência. Isso afeta a nossa realidade? Pensa na briga de marido e mulher. Não sempre tem alguém que pensa que é inocente? Suas brigas nunca vão ser iguais depois da justificação. Por quê? São 2 pessoas que sabem que estão erradas. Se tem 2 pessoas que sabem que não são inocentes discutindo, é completamente diferente. 2 pessoas que acham que são inocentes discutindo, sim ou não? Isso muda. Pastor, justificação muda mais o quê? Muda o seu orçamento. A forma que você vai gastar dinheiro. Por quê? Porque muito da forma que você coloca lá na sua planilha, você vai gastar X para isso, X para aquilo. E boa parte do que a gente investe o nosso dinheiro é para produzir uma sensação de aceitação. Olha quanto que você vai economizar, querido. Sem entender a justificação, até a sua conta bancária vai agradecer, porque você não vai gastar tanto tempo investindo em coisas para produzir sensação de bem-estar, porque você foi justificado. Isso afeta a sua vida de uma forma dramática. Isso foi capaz de impactar aquela igreja. E eu creio que para a gente viver uma nova reforma, um avivamento, a gente precisa que a doutrina da justificação
volte ao centro da igreja. E pesquisando todos os avivamentos na história da igreja, os avivamentos que tiveram maior impacto e maior durabilidade, todos eles tiveram um segredo. Você já deve saber qual é. A justificação foi base para a santidade. E não a santidade foi base para construir uma santidade. Ou seja, primeiro eu sei que a justiça de Cristo está sobre mim. E porque eu sei que eu fui revestido sobre essa justiça, agora eu me esforço para ser santo. Agora, se eu me sinto culpado, pense em alguém que se sente culpado. E agora pensa numa pessoa se sentindo culpado buscando santidade. Que tipo de busca por santidade é essa? Alguém se sentindo incrivelmente culpado, buscando ser santo. Você corre o risco de ficar emocionalmente doente e não se sentir santo. Todos os avivamentos, todos os grandes avivamentos da história foram marcados por uma consciência profunda de que a justiça de Cristo é a base para a nossa santidade. Não houve nenhum avivamento sem esse efeito. E a grande questão é o que você faz com uma declaração de inocente? Porque essa palavra vem do ambiente jurídico. Então a ideia é como se, cena 1, tribunal, juiz, e você sentado lá no banco dos réus, e você traz as suas causas e você está sendo julgado, para que no fim você saiba se você é inocente ou se você é culpado. No meio do processo, Jesus Cristo bate no seu ombro, fala: filho, pode sair, deixa que eu assumo o seu lugar. E quando o juiz bate o martelo sobre Cristo, aquela sentença de inocência, pela fé, alcança o seu coração. Ser justificado é receber em fé o impacto da declaração de inocência do próprio Cristo na sua mente, no seu coração. Posso fazer uma pergunta bem pessoal e bem pastoral? Você tem certeza que você tem o impacto da inocência de Cristo na sua mente, na sua alma? Porque se você não tiver o impacto da inocência de Cristo, você ainda vai estar procurando, de alguma forma, se sentir inocente na força do seu braço. Isso é um problema. Por que a justificação importa? Porque ela muda tudo na igreja. Porque se justificação é uma declaração, quem está dando a declaração? Ambiente de tribunal, é uma palavra forense, é uma palavra jurídica. Então essa palavra traz esse ambiente de inocente. Então a justificação é uma antecipação da sentença do juiz. O juiz vai dar uma sentença. A justificação é um documento. Eu gosto de fazer uma brincadeira. Pensa que no céu existe um SPC Gospel. Ok? Um SPC Serasa Gospel. E ali no banco de dados está toda a lista dos devedores. Ou seja, todo mundo. E agora, em Cristo Jesus, você recebe uma declaração de que o nome foi tirado daquela lista. Você foi inocentado. A inocência de Cristo está sobre você. Pensa comigo. Imagina que você está sofrendo ataques terríveis do inimigo da sua alma sobre a sua vida. Batalha espiritual é uma com justificação e batalha espiritual é outra sem justificação. Quem entende, diz misericórdia. Foi o que aconteceu com Lutero. Lutero dizia o quê? Se você não enfrentou ou cruzou com Satanás hoje durante o dia, é provável que vocês estejam indo na mesma direção. E tem aquele sonho, né? O famoso sonho de Lutero, que Lutero está lá no escritório dele, escrevendo, e aparece o filhote de Ronquifussa, o próprio cão. E ele começa a dizer, Lutero, e como o pastor Daniel falou, Lutero não era flor que se cheirasse.
o sujeito era tinhoso. E aí Satanás, nesse sonho, aparece para Lutero e começa a enumerar os crimes e os pecados de Lutero. Lutero consentindo com cada pecado. A lista foi grande. E no final do sonho, o que Lutero faz? Ele pega o tinteiro vermelho e diz a famosa frase: eu sou culpado de tudo isso, mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Quando você vai enfrentar o inimigo da sua alma e você sabe que você tem em você uma declaração do próprio Deus, isso muda ou não muda? Muda ou não muda? Se o inimigo da sua alma começar a te acusar com pensamentos, sentimentos, e às vezes a gente se sente um nada do nada, do nada, do nada, do nada. Agora, eu sou justificado. Mudou. Então, se o início da fé cristã e a reforma resgata isso, é uma fé passiva, justamente porque a gente sabe que a gente não é inocente, então, a gente não vive baseado na nossa santidade. Eu não dependo da minha santidade para viver, eu dependo da justiça de Cristo. E às vezes você faz um monte de coisa. Quantos aqui já dormiram lendo a Bíblia? E aí você sente, não consigo nem ler a Bíblia, que crente que eu sou, misericórdia. O pastor convoca jejum, oração, faz o jejum, passa 1 horinha, você distraído, pega um negócio de pão para comer. Se você continua baseando a sua vida na sua santidade, você não tem a sua consciência em paz, e nem pode ter. E a gente tem 2 relações básicas. Existe gente que se sente em débito. Tem gente que se sente que está devendo para todo mundo. Já conheceu gente assim? Está devendo. Já chega assim, e é impressionante crente. Às vezes eu chego em alguns lugares e as pessoas já começam a se justificar. Eu nem sei o que elas estão explicando, mas pastor, é que eu estava... O que, irmãos? Eu não sei. A quantidade de pessoas que se aproximam do pastor, já chegando explicando alguma coisa, chega a ser cômico. Como se o pastor entendesse tudo que está acontecendo. E às vezes você fica sabendo de podre dos irmãozinhos, sem querer, você não estava nem vendo. Mas a pessoa já vem se justificando, porque muitas vezes, na cabeça das pessoas, existe uma tentativa de viver se explicando. Eu tenho que me explicar. Por que eu tenho que me explicar para todo mundo? E eu faço uma coisa, eu tenho que me explicar. Por quê? Você sente que você está devendo. E tem gente dentro da igreja que vive com a sensação de estar devendo. Sim ou não? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: justificação resolve isso. Reforma protestante. Mas pastor, eu acho que eu não me enquadro nesse tipo de pessoa, não. Porque tem outro tipo de gente. O outro tipo de gente, a gente acha que todo mundo deve para ele. E ele já chega assim falando, porque a sensação, marido e mulher, sempre tem um que o outro sempre está devendo, coitado. E quando o casamento, um deve e o outro tem que pagar, junta a fome com a miséria. Porque um vai alimentando no outro a ferramenta para continuar numa escravidão emocional e espiritual. Qual é o crédito e qual é a dívida que o crente tem? A sua dívida é o salário do pecado é a morte. Isso faz com que todo o peso esteja sobre você. Agora, na cruz de Jesus Cristo, o que aconteceu é que a justiça de Cristo
foi creditada na sua conta. Então imagina lá que você está pegando o aplicativo Gospel do seu banco espiritual, abriu lá, colocou a sua senha e você viu o seu saldo. Pensa comigo, o que está escrito no seu saldo? Justificação. Esse é o seu saldo. Entendeu? Esse é o seu saldo. Dá para pagar? E sobra. Então toda essa sensação de desequilíbrio, de ficar devendo, de ter que cobrar, porque tem gente que não sabe cobrar. Quem sabe o que eu estou falando? Tem gente que não sabe cobrar. Quem sabe do que eu estou falando? Fala a Deus. Mas ao mesmo tempo tem gente que só fica devendo e deixa todo mundo falar. Não sabe se defender, não sabe se posicionar. Então, quando eu não entendo a justificação, eu preciso entrar em algum ritual de compensação. Quem não entende justificação, vai entrar em alguma relação de compensação. Por que você está falando isso? As relíquias. O que as relíquias eram? Ritual de compensação. E a penitência? Compensação. Será que a gente não tenta fazer nenhum mecanismo de compensação dentro das nossas igrejas modernas? Procura que você vai achar. Toda igreja, pastor? Toda, porque a gente é tudo igual, a gente é tudo filhote de Adão com Eva. Todo mundo pecador, todo mundo tenta compensar em vez de se descansar na justiça de Cristo. Então, quando a gente continua com esses movimentos de viver querendo devolver, ou viver tentando compensar, ou viver tentando complementar, a gente está vivendo na carne, mesmo que a gente esteja fazendo tudo direitinho na igreja, porque viver na carne não é necessariamente estar vivendo de forma absoluta. Viver na carne é quando a gente simplesmente não dá o foco naquilo que o Espírito Santo dá. E qual é o testemunho que o Espírito Santo dá para a gente? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E é nesse testemunho, nesse repouso, que a nossa vida é transformada. Então a justificação é uma justiça que vem de fora. Essa justiça não é sua, é a justiça de Cristo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão sendo acrescentadas. Como que o crente moderno interpreta isso? Eu vou tentar ser o mais justo possível, tentar fazer justiça com a minha mão, para que o reino venha. Não vai dar certo nunca, porque a justiça se revelou sem a lei. A justiça se revelou no Evangelho. Não é sobre fazer o que é certo, é sobre o sacrifício de Jesus Cristo na vida por cada um de nós. Pensa, o que você está fazendo para se aproximar mais de Deus? Porque a gente está, e deve, amém? E a gente deve fazer, não é sobre o não fazer. Mas se a minha obra parece que aumenta a minha justiça, tem algo de errado. Porque esse é o ponto. A sua justiça é a capa aonde o seu pecado fica escondido. Isso que o Lutero entendeu. Vou repetir. A sua justiça é a capa onde o seu pecado fica escondido. E é justamente a nossa justiça que destrói todas as coisas. Pensa no cenário político brasileiro, eu não vou entrar nisso. Mas o que acontece? Os grupos, no alto da sua justiça, apontando o dedo um para um lado. Esse tipo de justiça não produz a manifestação do reino de Deus. Voltar para a família? Você já viu um pai cheio de razão, dando de dedo no filho,
E um filho cheio de rebeldia, dando de dedo no pai. Porque na cabeça deles, o que eles estão fazendo? Lutando pelo que é justo. E o que a justiça do pai está fazendo no coração do filho? E o que a justiça do filho está fazendo no coração do pai? Produzindo racha, produzindo distância. E a gente tem que pensar agora com todos teólogos reformados, repetem essa frase do profeta Isaías: porque os nossos atos de justiça não passam de trapos de imundícia. Tudo que você produz em termos de justiça não tem efeito de produzir cura, santidade. Então, nesse sentido, e para mim é o fechamento. A reforma protestante trouxe uma coisa fantástica que a gente não pode deixar morrer. E quando a igreja fecha os seus olhos, ela começa a enfraquecer na fé, independente do que ela vive. O evangelho é sobre você resistir à sua justiça. O evangelho é sobre você desistir da sua justiça. O que Lutero fez? Por que a gente pode dizer... Lutero fez muita coisa errada. Por que a gente pode dizer que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque ele não tinha confiança na justiça. Davi era um ogro, gente. Porque a gente pensa em Davi num cuti-cuti, né? O cara pegou uma espada e arrancou a cabeça de uma pessoa. Eu não sei você, eu não tenho capacidade de fazer isso. Matou um leão. Davi não era um crente fofo. Davi era um ogro. Um homem de espada. Mas a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. A gente sabe que a graça se manifestou no Antigo Testamento também. Sim? Então, Davi foi justificado? Sim, porque é uma obra de fé. Abraão foi justificado no Antigo Testamento. E Abraão foi justificado pela fé. Então, a justificação é uma obra da fé. Então, depois eu posso deixar alguns textos aqui, Romanos capítulo 1, capítulo 3. O livro de Romanos foi escrito para falar sobre justificação. Então, se você quer um lugar na Bíblia para entender esse livro, vá em Romanos e gasta tempo nesse livro. É um livro que marcou Lutero, e por aí vai. Então é a justificação que resolve a culpa. E agora imagina que você é um pai que está fazendo tudo o que você pode para o crescimento do seu filho, e às vezes seu filho se desvia e você se sente incrivelmente culpado como pai. O que vai acalmar a mente desse pai? Justificação. Justificação é importante para você? Porque a justificação vai resolver a nossa culpa, a nossa consciência. Existe um teólogo chamado Handley Moule, que diz: a prostituta, o mentiroso, o assassino estão destituídos da glória de Deus, mas você também está, eu também estou. Pode ser que eles estão no fundo de uma mina e você no cume de um monte. No entanto, você tem a mesma capacidade deles de encostar nas estrelas. O Evangelho prega a culpa do ser humano, a inocência de Cristo. Terceiro ato, a inocência de Cristo sobre a vida daqueles que creem. E a gente não pode mudar isso, porque quando a gente muda isso, a gente muda a essência do Evangelho. Eu fico tentando pensar e tem tanta coisa para a gente dizer sobre justificação, mas eu me prometi a mim mesmo a ser comedido. E eu quero encerrar justamente com essa ideia. 500 anos depois, a reforma protestante não se tornou ultrapassada.
E daqui a 1000, 2000, não importa, ela nunca vai se tornar ultrapassada, porque ela resgatou verdades benditas do Evangelho como a justificação. E eu vou terminar mais uma vez com Paulo. Existe um encadeamento, que é o encadeamento perfeito, e o Martin Lloyd-Jones fala que é a mente em chamas. Existe uma sequência de verdade no Evangelho que não pode ser quebrada. Paulo começa dizendo que, primeiro, ele nos conheceu de antemão, desde a eternidade, antes de que todas as coisas fossem criadas, ele conheceu a gente, mas não foi qualquer tipo de amor, de conhecimento, foi um conhecimento de quem ama. Sabe, você pode conhecer o seu vizinho, mas você não necessariamente ama o seu vizinho. Eu estou falando de conhecer e amar. Lembra daquele versículo que diz, Jesus vira para aquelas pessoas que estão dizendo, a gente fez isso, a gente fez aquilo, e Jesus vira para eles e diz, apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. É essa mesma essência. Se Cristo é onipotente, como que ele não conhece alguém? É porque se trata desse tipo de amor, esse amor de intimidade, de relacionamento, de amor. A salvação tem a ver com esse vínculo de um Deus que conheceu a gente antes de tudo. O segundo passo dessa corrente, depois que Ele nos conheceu e Ele nos amou, Ele nos predestinou. E essa palavra traz um sentido muito simples também. Imagina que de antemão, Ele olhou para um futuro e Ele planejou um futuro de glória para você. E agora Ele está movendo você na direção daquilo que Ele planejou, e é um movimento de glória. E a esse que Ele predestinou, Ele chamou. E nesse sentido, ser chamado é o despertar da nossa consciência para a verdade. É no dia que a gente descobre quem a gente é. E quando a gente descobre quem a gente é, não é tão legal. E esses que foram chamados, e a verdade então fez com que as escamas caíssem dos seus olhos, esses Deus justificou. E a esses que justificou, também glorificou. Essa cadeia não pode ser quebrada. Por isso que se você tira a justificação da pregação do Evangelho, você perde as cores vivas da graça de Jesus Cristo na vida de cada um de nós. Por isso que é um privilégio estarmos celebrando mais um tempo de reforma protestante. Que Deus abençoe os irmãos.